la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision pour le rendez-vous des internautes. Ora viva, boa tarde, já estamos no ar, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com as Estrelas. Este que é o programa que veio mudar a televisão, da televisão angolana. Já estamos no ar, obrigado, eu sei perfeitamente que tiveram saudades, também tive muitas saudades. Já estamos aqui, conforme prometemos então, estamos aqui para debater um tema muito pertinente. Um tema muito, mas muito pertinente. Mas antes de tudo, vou apresentar aqui a minha querida convidada, a irmã Luísa Anzila, que é a presidente do grupo juvenil, ou da juventude, podemos assim dizer, da Igreja Glória de Shekinah. Boa tarde, irmã Luísa. Boa tarde, irmão Diego. Como é que vai, minha querida? Graças a Deus estamos bem. Ok, já estamos. Vamos então àquilo que é que é o nosso tema, né? Pronto. Que é o nosso tema. Um cristão pode namorar ou casar uma feiticeira? Ponto de interrogação. Irmã Luísa, um cristão ou uma cristã pode namorar ou casar uma feiticeira ou um feiticeiro? Por mim sugeria, antes de nós podermos dizer se é ou não pode, eu gostaria primeiramente de definir essas mesmas palavras. Ok. Quando nós estamos a tratar de um feiticeiro, é alguém que faz coisas de feitiçaria, de bruxaria, de magia, um encantador ou então um sedutor. Então, falando de casar é acto de unir duas pessoas que se uniram com o objetivo de terem um objetivo único e comum. Casamento é algo, uma instituição criada por Deus, desde a criação do mundo. E quando está se tratando de namoro, é uma fase em que a gente passa antes do casamento, é um momento em que a gente se encontra para se conhecer. E falando se pode ou não pode casar ou namorar com um feiticeiro, sugeria que não. Porque desde que Deus criou seus homens, os seus filhos, sempre gostou com que os filhos vivessem numa vida de felicidade, uma vida tranquila, de paz. No princípio, Deus, quando criou o homem, Ele viu que tudo era bom. Colocou o homem no jardim de Éden. E a vontade de Deus era para que o homem vivesse feliz para todo sempre. Mas ao correr do tempo, quando Deus formou a mulher através da costela do homem, a mulher viveu, ele tiveram alguns princípios. Esses princípios eram o quê? A obediência das leis de Deus. E o que acontece é que durante essa trajetória, o diabo Satanás veio, enganou a mulher. Lhes enganou comendo a fruta proibida por Deus. Foi aí em que a maldade entrou no mundo. Namorar, casar com uma bruxa, não digo que é bem aconselhável. Por quê? Desde a humanidade, para além da queda de Adão e Eva, Deus sempre guiou o seu povo para que não andassem, ou se mistassem, ou partilhassem as suas coisas com as pessoas que não temessem a Ele. Feitiçaria, eu estou a dizer, é acto de fazer feitiço, bruxaria. E não são coisas de Deus, são coisas... Podemos assim dizer que a feitiçaria é um ato de fazer o mal. Fazer o mal, sim. É algo de fazer mal. Podemos dizer uma sedução, é uma encantação, podemos dizer uma magia. E para Deus, isto não são coisas vindas de Deus. São coisas das trevas. Ok. A conversa está muito boa. Está muito boa.
Começamos bem. Você que está ali no outro lado, não saia dali. Ainda estamos. Ok. A minha questão é a seguinte. Então, para aqueles que dizem que namorar é uma feiticeira, um feiticeiro, é uma forma de ajudar a se converter. O que a irmã Luísa tem a dizer concernente a isso? Será que namorar com uma feiticeira ajudaria a converter ela? Uma das formas de ajudar a converter? Quando nós estivermos para namorar com alguém, devemos saber o propósito. Eu não posso levar o evangelismo de Cristo para ganhar uma alma para mim. Porque o objetivo principal é eu ganhar a alma para o Cristo. Se eu levar a mensagem de Deus, no sentido de eu converter esta irmã para que amanhã seja minha, automaticamente o meu evangelho não será ideal. O meu propósito, porque um ser humano não muda a vida do homem, mas quem muda a vida do homem é Deus. Okay, de fato. Então, a vida do homem, quem pode transformar a vida do homem é somente Deus. Digo isso. Então isso quer dizer que namorar uma feiticeira, um feiticeiro, para lhe ajudar a se converter, não é uma boa ideia. Eu, se quiser namorar com alguém, não vou com o propósito de transmitir a mensagem para depois eu ganhar ser a minha mulher. Primeiramente, tenho que saber o meu objetivo para com ele. Se tu ele levar para se converter, tenho que pregar sua mensagem de Deus. Não vou lhe pregar, mas com dois objetivos. Primeiro vou ganhar ele para depois ser minha. Não. Agora pronto, quando está-se a falar de um namoro, está-se a falar de um sentimento profundo. Bem. E na gíria disse que no coração não se manda. Suponhamos que eu estou interessado, a irmã Luísa está interessada em alguém e o coração bateu mesmo, que pronto, estou apaixonada, eu quero ter um caso com ele, e depois descobre que aquela pessoa tem estes atos ou tem estes caminhos. Vai desistir? Digo assim, eu digo que namoro é romance, mas o casamento é uma prisão. Eu, se quiser namorar com alguém, no princípio talvez eu não vou saber com quem estou a namorar. Quando eu der conta que tem uma má semente diante dele, não posso continuar. Por quê? Eu vou casar com essa pessoa com o propósito de eu ter uma vida feliz. E se eu sendo cristão que sou, vou casar com alguém da má ou da obra das trevas, automaticamente coloco a minha vida na confusão. E se o coração está mandando mesmo ele? Eu tenho que tomar a decisão, porque o que eu quero é a felicidade. Se na verdade eu quero ser feliz na minha vida, eu tenho que suspender isto. Isto quer dizer que namorar ou casar com um feiticeiro não há felicidade no lar? Não há felicidade porque eu terei a minha intimidade com Deus. E ele também terá sua intimidade com o mundo dele. A Bíblia diz que não há ligação entre a luz e as trevas. Se eu sou cristão, eu sou da luz. E a pessoa que tem a obra da bruxaria não pertence à luz, mas pertence às trevas. Qual é a relação que eu terei com a mesma pessoa? Eu estou a criar confusão no meu relacionamento. Porque a Bíblia diz no Amós 3:3, duas pessoas não podem caminhar juntos se não combinarem. Epa, pronto. A coisa está boa. Está boa. E agora, irmã Luísa, sobre aqueles que dizem que, pronto, aliás, aqueles que dizem não, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo não veio para os bons, mas para os maus. Não seria que, se estivermos a fazer isso, estamos a ser automaticamente discriminalistas? Vou dizer o seguinte. O cristão é aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor Salvador, salvo com o objetivo de servir. A minha missão é servir a Cristo. Então, não vou dizer que é discriminação. A Bíblia diz que a salvação foi dada a todos. A mensagem de Deus está a ser expandida ao mundo inteiro. Então, se eu encontrar alguém com esse acto, primeiramente eu tenho que saber o meu propósito. É a felicidade. Porque eu estava a dizer que o namoro é o romance, mas o casamento é uma prisão. Quando a gente casa, entra numa cadeia. E essa cadeia requer, quer dizer, para sair nessa cadeia, tem que ser o próprio dono da cadeia tirar de cadeia. E a Bíblia diz assim, o que Deus uniu não separa o homem. Então, se eu insistir em namorar, em ficar com essa mesma pessoa,
automaticamente estou a meter minha vida em perigo. O que acontece quando nós casamos com a pessoa que não faz parte da nossa lei? Imagina que eu sou cristão e eu caso com um descrente. Crio confusão na minha barreira. O que vai acontecer? Eu quero ir à igreja, a igreja é demorada, chego em casa, o marido como é descrente, vai complicar a minha fé. Vou querer servir a Deus, ele vai querer de uma outra forma. A educação em si dos filhos será difícil. Por quê? Eu vou querer que a minha filha veste de uma forma decente, a mãe vai dizer que não, é normal com que ele usa saia curta. Eu vou dizer que não, a minha filha tem que cantar no coro, o pai vai dizer não, ele tem que cantar com duro. Eu vou dizer que na minha casa tem que haver música sagrada, o pai vai dizer que não, é normal. Eu vou dizer que não, a bebedeira é algo que estraga, provoca pobreza, o marido vai dizer deixa o filho ir passear. Deixa o filho ir beber, é normal ele beber uma cuca, porque há um desentendimento, algo diferente entre nós. Então, não por misericórdia, não porque Deus é misericordioso. Jesus veio para salvar todos, está tudo bem. A salvação é dada a todos. Razão pela qual eu disse no princípio que eu não salvo ninguém, mas quem salva é Jesus Cristo. Jesus é capaz de transformar a vida dele, ser essa mesma pessoa, crer em Cristo e decidir abandonar, Deus pode libertar a vida dessa pessoa. Mas eu não meto a minha vida em perigo em se admitir com essa pessoa. Porque bruxo é alguém, conforme estão dizendo, é alguém que usa feitiçaria. É algo de espírito. Eu, quando entro na profundeza espiritual, a busca, o meu objetivo é buscar a Deus para libertar, para me santificar, para fazer, mas os bruxos buscam para fazer o mal. A Bíblia diz que o diabo Satanás veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para dar a vida e abundância. Então essa pessoa, a missão dele na minha casa não estará só para estar, porque ele não está só porque também tem seus aliados. Então fazer isso cria confusão na minha vida. É impossível Deus mandar, suponhamos, que eu sou cristão e a minha namorada não é. É impossível Deus, que pronto, a minha namorada pode ser bruxa, né? Estamos aqui a supor que ela pode ser bruxa. Não vai dizer que é bruxa, né? Se ela naquele caminho, é impossível lhe tirar do caminho da bruxaria. Do caminho da bruxaria. Ok. Em forma de, pronto, de ser minha parceira, pronto. Porque se não houver um relacionamento amoroso, não vai dar certo. Não, uma das formas é eu ter uma relação amorosa com ela, isto é, namorar com ela, e depois de que só assim eu vou conseguir tirar ali naquela vida. É impossível. A Bíblia diz que a Deus tudo é possível. E ele disse, se o Cristo vos libertar, serão totalmente livres. Mas o que eu queria dizer neste lugar? Se por acaso eu dizer que não, eu vou me casar com ele. E não só, a Bíblia diz, Deus não dá má coisa aos seus filhos. Primeiramente, nós como os cristãos, antes de eu namorar, temos que ter diálogo com Deus. Cristão é aquele cristão convertido e cristão que está no serviço do Senhor. Se tu trabalhas a Deus fielmente, segues os princípios de Deus, jamais Deus permitirá te dar uma coisa que não está boa. Quer dizer, quanto isso, você tem que ver ao princípio como é que tudo vai começar. Ao namorar, consulta primeiro a Deus. Ao consultar a Deus, não tenha pressa de conquistar. Tens que saber se Deus está de acordo com aquilo que você quer fazer ou não. Se Deus dizer que sim, eu posso caminhar, mas jamais Deus vai dar uma coisa negativa ao seu filho. Isto quer dizer que namorar uma feiticeira é infernizar a sua própria vida. Meter sua vida em perigo. Porque feiticeiro não é boa pessoa. Amém. Pronto. É só para anunciar ali aos internautas que todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado, vou agradecer agora, que pronto, nós efetuamos convites a duas pessoas, né? Teríamos aqui 2 convidados ou 2 convidadas, mas a outra não pôde aparecer porque houve ali um problema de saúde em casa, com uma filha, creio eu, e pronto, esperamos que Deus cure a mesma pessoa. Mas não é por isso que nós vamos parar com o nosso programa. Nós fomos até as ruas saber dos nossos entrevistados
qual é as suas opiniões? Uns disseram que é possível um cristão namorar uma feiticeira e outros disseram que não é possível. Outros disseram que não, eu aceitaria, outros disseram que não aceitaria. Mas pronto, eu não vou aqui falar muito, vou dar a oportunidade para você ver. Veja o que eles disseram. Estamos aqui então no município de Kazenga, distrito urbano do Hoje Ainda, onde continuamos nas ruas à procura de uma coisa. Não, pronto. A busca de uma opinião, podemos dizer, sobre o tema que nós temos no nosso programa Encontro com as Estrelas da EDTV. Um cristão pode namorar ou casar com uma feiticeira? Nós temos aqui o mais velho, pronto, dizem que na boca do mais velho pode sair o dente podre, mas as palavras são sempre verídicas. Muito boa tarde, mais velho. Boa tarde, Como que chama? chamo-me Sr. Domingos. Mais velho Domingo, nós temos aqui uma inquietação, nós temos aqui um debate e precisamos de uma opinião. Um cristão, alguém que adora a Deus, pode namorar uma feiticeira? Sim, com certeza pode namorar, mas eu penso que não pode. Não pode namorar? Quem é cristão não pode namorar com uma feiticeira. Namorar ou casar? Ou casar mesmo com feiticeira, não pode. Não pode porque ele é cristão, não pode. Não pode. Isso depende dele. Mas na opinião do mais velho? Na opinião, eu digo que não. E se porventura... Com feiticeira também é feiticeira. O que é que feiticeiro? Se porventura a filha do mais velho Domingo descobrir que a sua filha está namorando, seu filho ou sua filha está namorando com uma feiticeira ou um feiticeiro, o que é que farias? Eu faria que não se pode namorar com esse feiticeiro. Ou feiticeiro, que eu posso dizer. Diria para separar? Separar-se, desde que estão juntos já, pronto. Ele quis, gostou, pronto, desde que estavam juntos, continua-se. Mas na opinião do mais velho é que não pode. Não pode, sim. Ok, muito obrigado, mais velho. Ora viva, já estamos de volta, já estamos de volta. Foi muito bom naquilo que vimos. Pronto, a minha convidada está bem firme nas palavras dela. Está com a Bíblia, está com a arma dela, só não brincar. Ela tem defesa. Pronto, voltamos, fomos até as ruas, fomos lá saber as opiniões dos nossos entrevistados e alguns disseram que pode, alguns disseram que não, inclusive alguns disseram que pode, que por intermédio da pessoa, do marido ou da mulher que vai conquistar durante o namoro, ela pode converter-se, pode deixar os mal, né, que ela tem efetuado, que ela faz. Mas pronto, irmã Luísa, alguns disseram que pode, que por intermédio de mim, ela pode se converter. Nós já falamos sobre isso, mas o que tens a argumentar mais concernente a isto? O que eu tenho para dizer acerca disso no namoro, a separação só pode acontecer no namoro. Já casados já não podem se separar. Então, na fase do namoro, se isso acontecer, eu aconselharia mesmo abandonar, deixar, digo assim. Por quê? Eu estava a dizer que quando nós casamos, esperamos viver feliz. Então, se eu insistir em ter uma relação, o nosso mundo em si já nos ensina. Quantos são divorciados por casar com um descrente? Eu sendo cristão, casando com um descrente, criei problemas na minha vida. Então, algumas pessoas vão dizer, dependentemente do nível espiritual que tu tens, na fase do namoro, é a fase em que o diabo Satanás opera bastante, há muito índice de pecado. Você vai se considerar como um forte na fé. E essa mesma mulher, como eu dizia aqui, o feiticeiro é um sedutor. Ele pode te quebrar. E onde é que Deus nos apanha? Quando nós pecamos. A Bíblia diz que quando todos pecaram, estão separados, estão à glória de Deus. Quando nos separamos, ou então quando nós cometemos um pecado, nos afastamos de Deus. E essa mesma mulher, pelo poder da bruxaria que ele tem, ele pode muito bem me seduzir para que eu caia em pecado. Mas, irmã Luísa, pronto, nós estamos aqui a nos apoiar, a irmã Luísa está aqui a nos dizer que não pode porque ela ou a mesma pessoa poderá usar as suas encantações para nos
nos desviar, né? Amém. Ou nos enfraquecer. Mas pronto, estamos a nos apoiar muito na forma do diabo ou do feiticeiro ser forte. E nós não podemos esquecer, perdão, ali em casa também, não podemos esquecer que nós também temos um Deus forte. Tudo bem que o diabo é forte, mas nosso Deus também é forte. Nós não vamos namorar com ela, para ela não nos contaminar o feitiço dela ou vir nos fazer mescaria enquanto nós não esperávamos. Mas também devemos pôr em conta que nós temos um Deus, que por intermédio daquele Deus nós podemos fazer daquela pessoa se converter. Agora, se nós fugirmos daquela pessoa porque é feiticeira, então vamos fugir ela, daí é complicado. O que eu vou dizer é o seguinte. Tu disseste que será mesmo difícil. Nesse caso, acho que para o irmão, né, se torna difícil como se separar com essa mesma pessoa. Então, o que está em jogo, eu estou sempre a dizer, o que está em jogo é a minha felicidade. O que está em jogo é a minha felicidade. Mas será que, pronto, eu vou dar um exemplo prático. Eu já sentei com algumas pessoas que diziam assim, o irmão fulano, para subsair na música, pegou feitiço, o irmão fulano, se está onde ele está é porque pegou feitiço. Pronto. Será que é só o diabo Satanás que opera? Nosso Deus não opera? Será que é só o diabo Satanás que pode, esse feitiço pode levar alguém? Nosso Deus não pode levar. Então, do mesmo jeito que eu pergunto, será que um cristão não pode namorar, quer dizer, se namorar com alguém bruxa, não pode lhe ajudar a se converter? É só a bruxa que pode ajudar, que pode destruir a vida do cristão? Ali está a questão. Por isso é que eu falei, depende do nível da espiritualidade. O cristão é pequeno Cristo. É aquele que tem a imagem de Cristo, anda como Cristo andou, teme a Deus conforme Cristo temeu Deus, que é o seu mandato, que ele mandou no mundo. Então, sendo ele alguém que andou no temor de Deus, se na verdade tu temes a Deus conforme Cristo temeu, é possível, porque a Bíblia até diz que ele nos deu autoridade de expulsar todos os maus espíritos, de quebrar todos os laços satânicos. Nós temos esse poder. Eu estava a dizer, dependentemente do seu nível espiritual. Dependentemente do... Por quê? Esse espírito é um espírito que vem com muita força. E a juventude atual estão a servir Cristo, parecendo que são cristãos, mas não é bem cristão. Em qualquer momento você cai, e quando você cai, o diabo aproveita. A irmã Luiz é contra aqueles que namoram com bruxos? É contra? Eu não aconselho as pessoas namorarem com bruxo. Por quê? Vou dar exemplo do Salomão. Salomão foi um homem que Deus amou bastante. E Deus lhe deu muita riqueza, beneficiou muita coisa na parte de Deus. Mas aconteceu um certo momento, Deus havia proibido o povo de Israel em não se unirem ou casar com mulheres estrangeiras. Mas ele foi enganado nessas mesmas mulheres, se deitou com essas mulheres e a vida de Sansão, primeiramente, separou-se de Deus. Ficou distante de Deus, fez as coisas que Deus não gosta. A razão pela qual, quando nós fizemos coisas erradas, a nossa vida fica na dificuldade. Se nós vemos a vida de Salomão, passou em muitas dificuldades. Perdeu a graça de Deus, houve muitos problemas para ele. Estás a ver? Porque foi enganado através das mulheres. Quem enganou a Eva ou o Adão no jardim foi a Eva. Por quê? Não queria dizer que quando ele se uniu com ele, Adão, a Eva não foi perfeita. Foi uma mulher boa, boa mesmo, aos olhos de Adão, porque até Adão confirma. Mas caiu com ele. Caíram no pecado. Não entenderem? A razão pela qual eu não vou dizer que não, irmão, força. Vai. Tens que ser forte. Será que és o cristão do modelo do Cristo para tu vencer essa mesma mulher que está nessa obra? Será que és uma cristã que és forte para vencer como Cristo venceu? Porque dia após dia passamos em tentações. Como Cristo passou. Eu disse, cristão é pequeno Cristo. Que tem a imagem de Cristo, tem as qualidades de Cristo. Será? Eu que quero namorar com essa bruxa, temo a Deus, na verdade, ando na santidade. Quando essa bruxaria vir, o poder que está em mim será mais forte do que está nela. Ponto de interrogação. Prontos.
quando nosso programa, né? Nosso programa aí da TV Angola Encontro com as Estrelas, quando nós temos uma entrevista ou quando estamos prestes a gravar um programa ou uma edição do programa, nós publicamos no Facebook e as pessoas dão as suas opiniões, né? Algumas pessoas deixam mesmo no chat, algumas mandam mensagem no grupo e a outra, pronto, muitos até ligam para dar as suas opiniões, mas uma das perguntas que deixaram lá é o seguinte: quando descobres que o seu parceiro, que o seu marido ou seu parceiro, aproveitar já deixar um abraço ali rápido ao nosso cota, nosso pai grande, João Tomás Miangala, é que mandou esta pergunta. Ele diz assim: quando descobres que o seu parceiro, seu marido, né, marido, já são casados, é feiticeiro, o que farás? Já a aliança, okay. A família já conhece, já está oficializado. Neste caso, não pode haver separação. Não pode haver separação, porque a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separa o homem. Nem eu tenho autoridade de deixar o meu marido, nem o meu marido tem autoridade, porque nós assinamos um acordo com Cristo. Mas como é que Deus vai te unir a um feiticeiro, então? Razão pela qual tudo começa na fase de escolha. A nossa primeira prioridade, a nossa primeira luta é na fase de escolha. Talvez você escolheu com aparência, você escolheu porque você gostou e sem consultar a Deus. E depois de você casar, já não tem como separar isso. Terás que aguentar essas lutas, até que a morte vos separa. Por isso é que eu disse que namoro é fase de romance, casamento é uma prisão. Não sei se está a fazer ideia disso que eu falei. Estou aqui a então, relembrar. Pronto, deixa. Não tem como não pode deixar. Não pode deixar. Tem que continuar. A prioridade de deixar é no namoro. E agora, se porventura ele adquiriu estes atos malignos depois do casamento. No namoro não tinha estas andanças malignas. E no casamento, depois do casamento, depois de pôr aliança, tudo, ela viu que as coisas não estavam a correr bem. Então vou recorrer na má fulana e pega este ato maligno que eu fiz. Não entendi. Estava casado, separou-se? Antes do casamento, no ato do namoro, sim, ele estava tudo bem. Estava bem, não tinha nada. Mas depois de casar, ele vai pegar o feitiço. Ele torna-se feiticeiro depois de casar. Isso que eu disse. Não há separação. A Bíblia diz, que era no 1 Coríntios 7, a Bíblia tem uma parte que diz que quando você casa com um descrente, desde que você casou, não separa, continua. Se você quiser casar, que continua. Quer dizer também, nessa fase da bruxaria, casa ou não casa, depende da mesma pessoa. Se ele acha que tem que casar com bruxa, Deus dá liberdade a todos em fazer a sua escolha. Isto é, se eu quiser casar com uma bruxa, eu gosto dela, eu quero casar. Queres casar problema, queres casar conflitos, queres casar não sei o quê, podes casar, você é livre. Mas em frente, depois do casamento, você já não tem como deixar. Porque você gostou dela, do jeito que ela é, com seus defeitos, você aceitou ela assim. E se por acaso isso acontecer depois do casamento, adquirir isso, já não tem como separar. A Bíblia diz que Deus uniu, não separa o homem. Não tem como. Isso quer dizer que no momento do namoro... Tem que deixar. Por quê? Esse cara pode parecer uma cara muito bonita, muito atraente aos teus olhos, mas a Deus ele vê como uma estrela. Então, deixa no momento do namoro, no casamento já não tem como deixar. Já não tem como. Tem que continuar. Até a morte. Ai. É complicado. Agora, na opinião da irmã Luísa, se isto acontecesse contigo, deixaria ou continuaria? Eu deixaria. Prioridade é para a minha felicidade. Eu gosto de viver uma vida feliz. No ato do casamento? Não posso separar. Não posso separar. Eu tenho que continuar e ser muito forte. Isso quer dizer que você já não está a viver por você. Quando nós dizemos assim que eu não posso namorar com um feiticeiro e depois casar ou namorar com um feiticeiro, depois do casamento você vai adquirindo conhecimento ou vai né, descobrir que ele é feiticeiro. Já não podes deixar
Isso quer dizer que você já não está a viver com ele, ou você já não é casada com ele por você mesma. É pela obrigação do mandamento da lei de Deus ou do Estado, que é o casamento. O cristão, desde então, é obrigatório a viver segundo a lei de Deus. Eu não posso viver por mim, não como homem bruxo. Eu já me casei com ele, como eu. Tu a ver que a bruxaria dele está demais, eu tenho que deixar ele. A Bíblia diz que nós devemos fazer a escolha. Devemos ter espírito de discernimento. Talvez no namoro eu não tivesse discernimento, eu fui namorando com ele por falta de conhecimento, casamos. Depois do casamento descubro que ele é feiticeiro, tenho que andar com as normas, porque o casado vive com as normas bíblicas. Mas na mesma ele vai te matar, irmão. Pronto, vai suportar viver com ele, com os hábitos, com o feitiço dele mesmo. Eu tenho que aguentar, Eu só estou a dizer, eu não vou fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque eu estava a dizer, casamento é uma instituição criada por Deus. Todo mundo que passa no altar é porque está assinando um compromisso. Não é à toa que quando nós casamos, passamos no juramento. Na alegria, na tristeza, na doença, não sei o quê, eu estarei com ele. É algo que nós aceitamos diante da família, diante da sociedade e diante da igreja. É um compromisso sério. Desculpa, todo casamento é vontade de Deus, é união de Deus, todo casamento? Casamento é algo criado por Deus. Apesar que algumas pessoas estão a casar por aventura. O irmão casou, também tem que casar. A irmã casou, tem que casar. Mas é um processo de todos os cristãos passarem no casamento. Porque é uma forma organizada segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando fez o homem, lhes meteu no jardim, disse que não, tudo era bom, depois lhes abençoou. É acto de casar. Com o propósito de produzirem e serem felizes. A irmã Luísa diz que um cristão não pode namorar uma feiticeira. Pronto. Com as suas bases, ela veio aqui, então, nos convencer. Mas, se você descobrir que teu namorado é feiticeiro, mãe, lhe deixa. Mas, o coração, do jeito que eu disse aquela vez, no princípio, o coração no coração não se manda. O coração não se manda. E se isso acontecesse com a irmã Luísa no princípio, a irmã Luísa com certeza deixaria. Se no ato do namoro, descobre que ele é feiticeiro, mas o coração está sempre a bater nele. Pronto, ainda não casaram, ou suponhamos que namoram e têm filho, por assim dizer. Né? Namoram e têm filho. Como é que vocês têm filho sendo cristão? Você não passou no ato de casamento, você já tem filho. E isto torna difícil mesmo. Aqui, a irmã Luísa acabou de dizer aqui agora que há certos cristãos. Pronto, ele pode ser cristão. Ele pode ser cristão, mas caiu em pecado. Como dizem, né? Pronto, caiu em pecado. Namorou com a irmã, namorou e depois, por acidente, engravidou. Não tem como deixar, porque ainda querem. Um sente aquele afeito pelo outro. Eu aconselho muito a juventude, sendo líder da juventude, eu sempre dou esse conselho na juventude. Quando você está para namorar, não leva o coração, mas leva a cabeça. Por que eu digo não levar o coração? Se eu levar o coração recebe aquela informação, entra dentro de mim e depois as coisas dão mal, porque eu carreguei o coração, deixei a cabeça. A cabeça é que tem que ir, porque a cabeça é que vai analisar. Sim, não, dá, não dá. E um cristão não faz nada segundo aquilo que o coração manda, mas tudo o que ele faz, olha em cima. A Deus, fazendo, pensando, o que eu estou a fazer, o que eu quero fazer, será que posso ou não posso? Então, se por acaso tem filhos, conforme disseste, há sempre aquele jovem, às vezes engravidou, depois do batismo engravidou. Ao correr do tempo, a irmã nasceu, tem filho. Depois de terem filho, dá conta que é bruxa. A Bíblia diz que quando nós vimos a nudez de alguém, aquele torna a nossa esposa. Acho que no princípio, a Bíblia diz, havia uma lei que dizia que quando você vê a nudez de uma mulher,
você se relaciona com essa mulher, você tem que dar casamento a esta pessoa. Mas hoje é diferente. Hoje em dia é diferente. O problema é que nós estamos a trabalhar segundo nós. Nós devemos trabalhar segundo a Bíblia. Para nós, é normal. A gente pode fazer, a gente pode desfazer. Agora Deus, aprova ou não aprova? Nós devemos saber quem somos. Se somos cristãos, pequeno Cristo, devemos saber que Cristo na terra não gozou, não brincou, não estragou ninguém. Agora, se eu deixar essa irmã depois de dar filho, quem que vai levar essa carga? Divórcio não é boa coisa. Feitiço. Irmã Luísa, feitiço é uma encantação, né? Um ato de feitiçaria, de fazer o mal, podemos assim dizer. Sim. E a prostituição também é um ato de se prostituir, também é algo errado. Uhum. Eu me lembro perfeitamente, nunca me esqueci dessa história, que há um pastor que, para tirar uma irmã, que hoje em dia é uma pastora, não vou aqui citar o nome para depois não criar polêmica. Depois ela descobriu que a jovem era prostituta, se prostituía em trocas de valor, mas para tirar a jovem naquele caminho onde ela estava, foi necessário o pastor namorar com ela. Namorou com ela, depois de namorarem, a jovem se converteu. Ela se converter, hoje em dia é pastora também, é uma grande pregadora. Agora, na opinião da irmã Luísa, o que o pastor fez, não ganhou mais não ganhou mais uma alma, e se assim então o fizesse também com uma feiticeira, porque feitiço é um espírito mau, a prostituição também é um espírito mau. Quando fala do espírito da prostituição, automaticamente podemos dizer que o espírito da prostituição e o feitiço, há uma ligação, uma prostituta e um feiticeiro, porque podemos dizer que a prostituição é um espírito maligno, o feiticismo também é um espírito maligno, perdão. Então, se este pastor namorou com uma prostituta e ele fez se converter, um cristão também não pode namorar com uma feiticeira. Eu estava a dizer o seguinte, eu disse duas vezes, duas formas. Eu disse que Deus dá liberdade a todos. Cada um é livre a escolher o que ele quer. Se vai namorar com bruxa, vai namorar com prostituta, vai namorar com gatuno, cada um é livre. Mas o que há aí dentro? As consequências que nós encaramos em frente. Então, hoje não caso, tem problema. Não cortar o raciocínio. A irmã Luísa, nesse caso, não está a fugir, namorar ou casar alguém por outras coisas. É pelas consequências que vai encontrar dentro do casamento. Sim. Por quê? Se eu ter uma relação íntima com Deus e eu casar ou se meter com alguém, como posso dizer, um descrente, posso criar confusão na minha relação. Hoje estamos a ver muitos pastores e também muitos servos se arrependem por casarem com pessoas que não foram ideal. Gostou, achou que era boa e casaram, hoje estão a encontrar consequência. O marido vem bêbado em casa, a mulher chega a hora que quiser, não obedece às regras do marido. Por quê? É alguém que ele achou que era bem aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não era a pessoa apropriada para a mesma pessoa. É possível com que eu namore com alguém prostituta que pode se converter. Isso depende de mim. Eu disse que o homem é livre em fazer a sua escolha. Mas as consequências, será que sou mesmo cristão ou não sou? Eu estava a dizer, entende bem minhas palavras. Porque existem aquelas pessoas que é só cristão na boca. Mas os princípios de Cristo ele não tem. A irmã Luísa disse para nós, se bem me lembro, que Deus é o nosso Pai e um pai não dá coisas erradas no seu filho. Aos seus filhos. E no caso do casamento, depois do casamento, tu vens descobrir que esta pessoa é bruxa. Deus te deu algo mal ou não? Eu dizia, tudo começa no princípio. Talvez você namorou, não consultou a Deus.
Imagina se você é alguém que anda no temor de Deus. Deus até pode permitir alguma coisa. Pode te dar um cego, pode te dar alguém aleijado, pode te dar... Esses são defeitos físicos. Agora, quando se fala da bruxaria, são coisas que vêm das trevas, do mundo das trevas. Se eu me casar com a mesma pessoa, eu tenho que ser... Imagina do jeito que vocês disseram assim, a calhar na minha vez. Eu vou tornar forte espiritualmente. Vou ser forte. Vou fazer com que meu marido também seja forte. Deus pode fazer com que ele abandone, porque a bruxaria é uma burrice. É uma burrice. Quem está na vida de bruxaria está a perder tempo. Porque é alguém que está a ser preparado não para a vida eterna, mas para o inferno. E essa pessoa, se continuar nessa vida, o inferno mesmo vai lhe levar. Não só, se por acaso eu tivesse esse tipo de pessoa, isso me enche, eu orar muito. Se aproximar muito de Deus. Orar para desfazer essas sementes que estão na mesma pessoa, desde que é meu marido, em que Deus permitiu com que eu casasse, sem o meu consentimento. Ok, prontos. Nós, conforme eu disse, acabamos por expor então as nossas publicações no Facebook, na nossa página EDTV Angola Encontro com as Estrelas, e algumas pessoas deixaram suas opiniões e outros, pronto, vou já aqui falar os nomes. Rosita Batista, ela é uma das membros daqui dos membros, né, por assim dizer, da nossa EDTV. Ela disse que um cristão não pode namorar entre a luz e as trevas. E também João Batista disse-nos que pode se namorar porque Jesus Cristo não veio para os bons, mas sim para os maus. Pedro da Costa disse assim: não pode namorar porque você está a cavar o seu próprio buraco. Com razão. Ai. Está interessante. Ele disse: não pode namorar porque você está a cavar o seu próprio buraco. José Garcia disse que não pode namorar porque todo mundo gosta de estar bem. Amém. E se namorares com uma feiticeira ou um feiticeiro, você nunca terá paz. Pedro Domingos disse assim: não pode namorar com uma feiticeira, um cristão não pode namorar com uma feiticeira porque será a luta de 2 espíritos em casa ou no relacionamento. Será a luta de 2 espíritos em casa ou no relacionamento. E quando 2 espíritos estão a lutar em casa, as coisas não correm nada bem. Irmã Luísa, o que tens a dizer sobre isto? Isto foi muito profundo. 2 espíritos a lutar em casa não pode, porque serão 2 espíritos a lutar em casa. Na verdade, acho que falei isso. Eu dizia o seguinte: quando nós aceitamos esforçadamente dizer que não, vou namorar, vou continuar. Aí eles é que sabem, eu amo ela, eu quero o meu modelo assim. Vem que vier, eu vou aguentar. Por quê? O coração está a comandar. Mas depois, quando nós nos casamos, as lutas começam. O marido quer isso, ela quer aquilo, a mulher quer aquilo, o homem quer aquilo. Dizem, 2 espíritos, mais ou menos essas coisas que acontecem. Eu quero aquecer o culto pela oração, mas você também toda hora orar. Confusão. Vou no retiro, mas você toda hora também igreja. Porque quando eu tenho um Espírito de Deus, as obras dele ficam neutralizadas. Ele fica sem força. E como está sem força, como não vai conseguir como me combater espiritualmente, vai começar a criar confusão. Haverá sempre aquelas trocas de palavras, você chegaste tarde, você fizeste aquilo para enfraquecer a minha espiritualidade. Haverá sempre aquele discórdia, né? Desentendimento, há sempre aquilo, você fez aquilo. Vai procurar forma de como fazer com que a minha vida cristã fique fraca. E quando eu discuto com ele, eu já não vou ter força de orar, vou dormir triste, vou dormir irritado, vou dormir nervosa, porque ele vai estar sempre a acompanhar
a minha vida. Porque ele também não vai estar em paz, porque o mundo dele lá vai lhe incomodar. Querem ir trabalhar, vem lhe pegar, ele está aí, não tem como sair porque o marido já fez oração, a casa está coberta de sangue de Jesus. Querem fazer a missão, não pode fazer porque não, a mulher forte, a casa está quente. Porque os demônios não vão conseguir penetrar porque o poder que está aí é maior. E o que é que vai acontecer? Vai criando conflitos, desentendimento. Se for uma mulher, vai chegar fora de hora, vai cozinhar comida que não adequado para o marido, não vai engomar, criar sempre algumas barreiras de confusão, de discussões. Às vezes o marido tem que sair, tem que preparar roupa, não vai preparar, quando o marido vir, por ali, confusão entre eles. Então, quanto isso, vai fazer com que? É isso que se diz que, confusão de quê? Dos espíritos, luta entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que não há relação entre a luz e as trevas. Não há relação entre o diabo e Jesus. Não há relação entre ídolo e templo de Deus. E como não há relação essas duas pessoas, a Bíblia diz que afastem dessas pessoas. 1 Coríntios, a 2 Coríntios 6, começando no 14 até 18. A Bíblia diz: se vocês se separarem disso, serão meus filhos. Serão meus filhos. Nós devemos nos separar dessas coisas. Para que porque o que está em jogo é a felicidade. Ok. Continuando. Agostinho Garcia disse: se casares com uma feiticeira ou um feiticeiro, prepara-te para a vida, para arruinar, estás a preparar-se para arruinar a sua própria vida. E Tomás da Costa disse que se eu gostar dela, eu vou namorar e vou assumir as minhas consequências. Aí está. Ai, irmã Luísa. Aí está. Vamos lá. O que tem a dizer concernente a isso? Se eu quero namorar com ela, eu vou namorar, mas vou assumir as consequências. Isso quer dizer que Tomás da Costa, é o nosso companheiro, manda um abraço ali, que Deus o abençoe bastante pela sua audiência ao nosso programa, por ter acompanhado sempre o nosso programa. Eu vou assumir as consequências. A partir deste momento, ele consegue já dar conta que onde ele está a se meter é um lugar errado. O outro, né? Ele disse que vai arruinar a vida dele. Quando se fala em arruinar, né? Como é que se diz? Arruinar. Digo assim, é um método que o diabo Satanás, ou a missão do diabo Satanás. A missão do diabo Satanás, hoje dizia no princípio, roubar, matar e destruir. A obra satânica, quando entra nas nossas casas, tem a missão de destruir a vida do homem, pode prender o emprego do homem, pode fazer com que a vida financeira torne difícil. Vocês verão, as coisas não vão bem, tenta lutar daqui, não está dando certo, o marido vai lá, desemprega, tenta voltar daqui, não vai dar certo. A vida fica difícil. Então, quanto isso, conforme ele disse que não, vai encontrar, vai aguentar. Eu disse, todo mundo é livre em fazer a tua escolha. Se for meu filho, eu vou dizer que meu filho, esse caminho que você está errado. Se ele não abraçar meus conselhos, ele vai, mas em frente, vai voltar na casa da mãe, vai sempre vir queixas em casa, mamãe aqui está mal, aqui está assim, a fulana me fez isso, voltou isso. Porque a luta da feitiçaria não será somente de noite. A pessoa com caráter de bruxaria é alguém muito teimoso, muito complicado, incompreensível. Quer dizer, tem um comportamento que não é adequado. E um cristão tem aqueles caráteres em que Gálatas 5:22 nos ensina. Ele tem o amor e a união, procura sempre paz, mas o bruxo não está na união. Onde há paz, ele traz confusão. Onde há amor, ele traz ódio. Onde há bondade, ele procura fazer mais coisas. A confusão não será só até, vai abranger até nas famílias. Não gostar da sogra, não gostar das cunhadas, demonstrar um caráter. Por vezes até pode parecer boa, mas como aquela semente da bruxaria está nela, aquela obra a qualquer momento vai sair. E a minha vida, qual é a razão da minha felicidade? É muito difícil.
A conversa está muito boa, felizmente. A hora. Nós trabalhamos com a hora e a hora já se foi. Mas nós, a EDTV Angola, oficialmente eu como apresentador oficial do Encontro com as Estrelas, venho aqui dizer que ainda haverá a segunda edição deste debate. Próxima edição, vamos trazer mesmo alguém, mas será a irmã Luísa. A irmã Luísa vai estar aqui para debater. Então vamos dizer assim, quem está interessado para debater sobre este tema, mande a mensagem, né? Manda a mensagem na minha página ou na página da mesma TV ou do mesmo programa, quer dizer. Contacte-me no Facebook, Manuel Diego, e deixa a tua mensagem. Manuel Diego, deixa a mensagem que eu também quero participar no programa, também quero debater. E nós vamos ligar para ti, para você vir falar sobre esse tema. Esse tem um tema muito pertinente, muito pertinente. Ok, vamos, estava aqui a me esquecer. Ou, vocês vão ver aí no rodapé um terminal que vai passar ali. Vai ligando naquele terminal que estará a passar aí no rodapé. Liguem e marquem a vossa presença neste grande programa Encontro com as Estrelas. Irmã Luísa, eu não queria terminar, mas infelizmente devemos terminar. Mas nós prometemos à irmã Luísa que na próxima estarás novamente aqui no nosso sofá de ouro para falar conosco sobre este tema. Porque, por intermédio das palavras que a irmã Luísa acabou de nos dizer aqui, muitos jovens que tinham ideia contrária, que queriam enfrentar um relacionamento com alguém com bruxaria, com alguém de espíritos ou de atos malignos, tirou a ideia da mente. Quem queria, pronto, eu posso. Com a ideia da irmã Luísa, ele talvez vai dizer que não, já não, porque eu tenho base suficiente para não estar neste relacionamento. Muito obrigado mesmo pela tua presença aqui no nosso programa. A outra nossa convidada não conseguiu aparecer, do jeito que eu disse no princípio, que Deus abençoe a sua família, que no próximo programa, ou na próxima edição, esteja conosco. Irmã Luísa, mais uma vez, minha mãe, Deus te abençoe bastante. Vamos lá então, deixa o abraço, os abraços para as pessoas que, pronto, para quem queres deixar? Não vou estar aqui em nome das pessoas. Para quem queres deixar? Vamos lá. Ok, primeiramente dou um abraço ao meu querido marido, amor da minha vida, o meu marido Alex. Dou um grande abraço para ele. Se esquecendo as minhas filhas, meus filhos que ficaram em casa, na verdade eles estão muito ansiosos em saber o que é que está a se passar. Abraço vai para o meu pastor Mata Vita Miguel e toda a juventude da Glória de Chequina. Na verdade, foi muito bom partilhar, estar aqui juntamente com a TV e foi muito benéfico mesmo. Na verdade, não esqueci também meus afiliados. Mando um abraço bem grande, bem forte da mamã. É tudo. Adoro os afiliados da irmã Luísa Anzila. Ai, minha mãe, eu sou muito fã, estou a assumir já aqui no programa. Eu sou muito fã desta mulher, minha mãe de luz, eu gosto muito. Ok, Diego, siga a nossa página Encontro com as Estrelas, EDTV. O abraço, quero deixar abraço ao meu cota, JT, não te esqueço, meu cota. João Tomás Miangala, patrocinador oficial da EDTV Angola, nosso cota, Deus te abençoe bastante o teu trabalho. Abraço vai para o meu cameraman, Lova, também não te esqueça, está sempre aqui. Minha realizadora, nossa repórter linda, a Rosita Batista. Abraço ao meu irmão, grande jornalista, Pedro Paz, que completou mais um ano de vida, dia 12 de dezembro. Feliz Estamos juntos. Amém.